Já pensou numa cidade inteira, mais avançada que qualquer outra, que simplesmente desapareceu do mapa? Essa é a história de Atlântida. Imagine uma ilha lendária, cheia de ouro e prata, com uma arquitetura incrível, anéis concêntricos de terra e água, conectados por canais e pontes, tudo protegido por muralhas gigantes. No centro, um templo majestoso dedicado a Poseidon, o deus do mar. Essa era Atlântida, uma potência marítima e militar que dominava os oceanos. Mas, como dizem, o poder corrompe. Os atlantes, orgulhosos e arrogantes, decidiram expandir seu império, tentando conquistar tudo o que viam pela frente. Foi aí que eles encontraram um obstáculo: Atenas. Numa guerra épica, a pequena mas valente Atenas conseguiu derrotar o poderoso exército de Atlântida. A derrota marcou o início do fim. Zeus, o rei dos deuses, decidiu que a arrogância dos atlantes merecia um castigo divino. Numa única noite terrível, terremotos violentos e um tsunami gigantesco engoliram a ilha. Atlântida afundou para sempre nas profundezas do oceano, desaparecendo sem deixar vestígios. Mas de onde veio essa história incrível? A primeira vez que ouvimos falar de Atlântida foi através do filósofo grego Platão, em seus diálogos Timeu e Crítias, escritos há quase 2400 anos. Platão afirmava que a história não era invenção sua, mas sim uma tradição antiga, passada de geração em geração, que ele ouviu e que tinha origem no Egito. Ele usou a história de Atlântida para criar uma alegoria, comparando essa civilização poderosa e corrupta com sua visão de uma Atenas ideal, justa e virtuosa. Para Platão, a queda de Atlântida era um aviso sobre os perigos da ambição e do excesso de poder. A grande questão que fica até hoje é: será que Platão inventou tudo como uma lição de moral, ou ele estava descrevendo um lugar que realmente existiu? Essa dúvida fez com que muitas pessoas buscassem uma explicação real para o mito. Uma das teorias mais populares conecta Atlântida à civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta por volta de 3000 a.C. Os minoicos eram conhecidos por sua cultura avançada, palácios complexos e poder naval muito parecidos com a descrição dos atlantes. O que aconteceu com eles? Por volta de 1600 a.C., uma erupção vulcânica colossal destruiu a ilha vizinha de Santorini, antigamente chamada de Thera. A explosão, uma das maiores da história humana, provocou tsunamis gigantescos que devastaram a costa de Creta, levando a civilização minoica ao colapso. Muitos pesquisadores acreditam que a memória desse desastre real foi passada através das gerações e, com o tempo, se transformou na lenda de Atlântida que Platão ouviu séculos depois. A catástrofe de Santorini seria, então, a inspiração histórica por trás do mito da cidade submersa. Mas a localização de Atlântida sempre foi um grande debate. Platão disse que a ilha ficava além das colunas de Hércules, que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar, a passagem que liga o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Isso colocaria Atlântida em algum lugar no meio do vasto Oceano Atlântico, e não no Mediterrâneo, como a teoria de Creta sugere. Essa localização atlântica alimentou a imaginação de exploradores por séculos. Durante a era das grandes navegações, a busca por terras desconhecidas reacendeu o interesse por Atlântida. Um mapa misterioso, o mapa de Piri Reis, de 1513, intrigou ainda mais os caçadores de mistérios. Ele mostrava partes da costa da América do Sul com uma precisão impressionante para a época, e também uma grande ilha no Atlântico que não existe hoje. Seria essa a prova cartográfica da existência de Atlântida? Essa busca por uma Atlântida no meio do oceano levou a teorias ainda mais ousadas. Uma delas, proposta por Charles Hapgood e apoiada por ninguém menos que Albert Einstein, sugere a teoria do deslocamento da crosta terrestre. Segundo essa ideia, a camada externa da Terra poderia se mover de repente, deslocando continentes inteiros. Hapgood acreditava que um desses deslocamentos, ocorrido no final da última era glacial, teria movido o continente que hoje é a Antártida para o Polo Sul, onde ficou coberto por uma camada de gelo de quilômetros de espessura. Antes disso, esse continente estaria num clima mais ameno e poderia ter abrigado a civilização avançada de Atlântida. O mapa de Piri Reis, que parece mostrar a Antártida sem gelo,
seria uma evidência de que antigos cartógrafos conheciam o mundo como ele era antes desse cataclismo. Ou seja, Atlântida não teria afundado, mas congelado. As teorias não param por aí. Se a Atlântida estava no Atlântico, talvez ela esteja ligada a outro grande mistério: o Triângulo das Bermudas. Essa área no Atlântico Norte, famosa por desaparecimentos misteriosos de navios e aviões, se tornou um local popular para as buscas. Alguns teóricos acreditam que tecnologias atlantes antigas, ainda ativas no fundo do mar, seriam responsáveis pelos estranhos fenômenos da região. Exploradores submarinos já afirmaram ter encontrado, usando sonares, estruturas que parecem paredes, pirâmides e estradas no fundo do mar, perto das Bahamas e de Cuba, como a chamada Estrada de Bimini. Seriam essas ruínas da Cidade Perdida? Até hoje, nenhuma dessas descobertas foi confirmada como sendo artificial e de uma civilização desconhecida. Muitas são consideradas formações rochosas naturais, com aparência geométrica. Com a tecnologia moderna, a busca se tornou digital. Há alguns anos, o Google Ocean, a versão submarina do Google Earth, causou um alvoroço. Usuários encontraram um padrão de linhas perfeitamente retas no fundo do oceano, perto das Ilhas Canárias, que parecia exatamente uma cidade planejada, com ruas e quarteirões. A imagem viralizou e muitos acreditaram ter encontrado finalmente a localização de Atlântida. A empolgação, no entanto, durou pouco. O Google explicou que as linhas não eram uma cidade submersa, mas sim um artefato digital criado pelo sonar dos navios que mapearam o fundo do mar. As linhas eram apenas os rastros dos barcos. Em uma atualização posterior, as imagens foram corrigidas e o mapa da cidade desapareceu, o que, claro, alimentou ainda mais as teorias da conspiração, com pessoas dizendo que a descoberta estava sendo acobertada. Então, o que é Atlântida? Uma alegoria filosófica criada por Platão para nos ensinar uma lição? Uma memória distorcida da civilização minoica destruída por um vulcão? Uma civilização pré-histórica real, agora congelada sob o gelo da Antártida? Ou as ruínas de uma cidade tecnológica no fundo do Triângulo das Bermudas? A verdade é que, depois de mais de 2000 anos, o mistério continua. A Atlântida permanece como uma das maiores lendas da humanidade, um símbolo da busca por nosso passado perdido e um lembrete da fragilidade até mesmo das civilizações mais poderosas. A discussão está longe de acabar. Cada nova descoberta arqueológica ou geológica no fundo do mar reacende o debate. O mistério de Atlântida é um quebra-cabeça que fascina a todos nós, misturando história, mitologia e ciência. E você? O que você acha? Atlântida foi real ou é apenas um mito? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre esse enigma incrível. Se você gostou de mergulhar nesse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Obrigado por assistir e até a próxima!